É pra gravar vídeo. Se eu usar isso, você tá morto. Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho de pronúncia em inglês e por que é tão difícil pronunciar as coisas, as palavras e as frases na língua inglesa. Então, todos os alunos de todos os cursos, de todas as professoras do mundo, com certeza sentem uma dificuldade de aprender a pronúncia de um outro idioma. Então isso é a primeira coisa que você tem que saber. Mas por que pro brasileiro, pra gente que fala português do Brasil, por que é tão difícil aprender a pronúncia e por que tanta gente tem tanta dificuldade com a pronúncia do inglês? Então vamos começar com uma coisa fato. Vamos começar com o óbvio. Todas as línguas têm as suas características, todas as línguas têm os seus movimentos e os seus sons dentro desse idioma. Então o português tem os seus sons, o italiano, o francês, o japonês, o coreano, todos eles têm as suas características. E, felizmente, pode não parecer, mas o inglês não é tão diferente do português assim. Tem muitas coisas, muitos sons, muitas vogais, que o inglês é bem parecido com a nossa língua. Então aceita isso que fica mais fácil. Mas que características são essas? Por que é tão difícil aprender e falar qualquer idioma novo? E por que é tão difícil falar o inglês? Então essas características, a primeira coisa que você tem que saber, número 1, essas características são movimentos. Movimentos da boca, movimentos da garganta, movimentos da língua. E isso, como todo movimento, quando você vai na academia, quando o personal pede pra você fazer aquela prancha por 30 segundos, que dói, é terrível, é uma questão de prática. Todo movimento que a gente faz é uma questão de treino, então a pronúncia não está longe disso. A gente precisa conhecer os sons, praticar bastante, mexer a boca e principalmente ouvir muito antes de desenvolver uma pronúncia perfeita, uma pronúncia mais próxima de perfeita, já que a gente nunca vai falar o inglês como se fosse a nossa primeira língua, porque a nossa primeira língua é o português. Então, dica para essa primeira coisa, que são os movimentos da boca, né, e da coisa toda, pra gente falar o inglês, a primeira dica é: ouça, fale, grave e ouça. Como assim? Então você vai ouvir qualquer coisa em inglês, uma frase, o CDzinho do seu curso, uma cena de uma série ou alguma coisa no YouTube que você ouça em inglês. Aí você vai repetir gravando. Então pode gravar na sua câmera, pode gravar no seu celular, pode gravar em qualquer coisa que grave, no seu tape recorder, no seu gravador de fita, se você quiser. Mas ouça você mesmo falando inglês. E aí ouça, corrija, ouça de novo, fale e assim vai. Dedique um tempo do seu roteirinho de estudos. Então, em vez de você fazer só exercício de gramática, ao invés de você só fazer exercício de listening, pega uma meia horinha da sua semana e dedique para pronúncia. Então, para você ouvir, repetir até que os seus músculos já estejam tranquilos, já estejam treinados, que nem na prancha, na academia, que nem na abdominal, que nem na flexão de braço. Você precisa treinar os músculos da boca para melhorar a pronúncia do inglês. Segunda coisa, número 2, é que o inglês tem sons muito diferentes do português mesmo. Lógico, tem coisas que a gente não tem na nossa língua mãe, no nosso português, que você vai ter que aprender a falar. Mas o principal é que, como todas as línguas também, o que você escreve não é o que você lê. Então não adianta você ficar obstinado com aquela vogalzinha ou com aquela letrinha que você não vai ter que falar. Então a minha dica para todos os alunos é sempre treinar a pronúncia longe da leitura. Então lembra naquela dica que eu falei que você tinha que ouvir e depois falar? Nunca leia para depois falar. Porque quando a gente lê, a gente vai ficar obstinado com aquela letrinha que você não vai ter que falar e com aquela palavrinha que você acha que tem um som na hora que você lê, mas na verdade é outro. Então não adianta treinar leitura com pronúncia. Uma coisa é leitura, que você vai ter que fazer também, você vai treinar bastante em sala, treinar bastante sozinho, mas é importante você ouvir e falar.
porque a leitura acaba atrapalhando bastante nessas horas. Então, minha segunda dica, além do ouvir, gravar, falar, etc., é você ter o acesso a um aplicativo ou a um site que você treine o inglês ouvido. Então, normalmente o dicionário é a melhor coisa, esses dicionários online. Daqui pra frente eu vou colocar uns videozinhos que a gente fale dos aplicativos mais legais de dicionários. Google Tradutor, essas coisas? Então, a gente não costuma recomendar o Google Tradutor porque ele tem uma tentação horrível de você treinar a tradução ao invés de trabalhar com inglês. Então, o Google Tradutor tem uma coisa muito legal, que é que você tem um botãozinho ali que você consegue ouvir o som daquela palavra. Então, na maioria das vezes é bem legal aquele botãozinho, mas você vira o olho para aquele negócio que tá ali te tentando a traduzir do inglês para o português, porque aquilo lá não vale a pena. A gente vai ter um outro vídeo falando de tradução, mas aquele botãozinho do ouvir o som do Google Tradutor é muito legal. O dicionário ele é melhor porque além dele ter a explicação da palavra, ele também vai ter o som. Às vezes tem dicionário que tem o som em inglês britânico, em inglês americano, tem os símbolos. Eu não quero que vocês fiquem aí estudando tabela fonética, mas eu quero que vocês saibam que precisa treinar a pronúncia e tem que melhorar sempre. Então continuem treinando. A gente vai ter outros vídeos falando dos sons de cada cada som, né, em inglês, pra vocês melhorarem as palavrinhas e as coisinhas. Então, se você gostou, curta e se inscreva no canal, divulgue esse vídeo pra quem você achar que vale a pena, pros seus amigos que também estão no mesmo processo que vocês. E a gente se vê logo mais com mais um vídeo. Tchau! Expression of the day. Expressão do dia. Então, a expressão do vídeo de hoje é uma expressão idiomática, que você já sabe. São expressões que a gente não consegue traduzir ao pé da letra, do inglês para o português. A expressão de hoje é to have mixed feelings. O que quer dizer to have mixed feelings? Então, ao pé da letra seria algo como ter sentimentos mistos sobre alguma coisa. E, na verdade, não quer dizer exatamente isso, quer dizer quando você está dividido. Quando você não sabe muito bem se você gosta ou se você não gosta de alguma coisa, you have mixed feelings. Então, falando um pouquinho da pronúncia, muita gente que está aprendendo inglês tem mixed feelings sobre estudar a pronúncia. Não sabe se gosta, sabe que é necessário, mas não sabe muito bem como. Então, quando você está confuso sobre o que você sente em relação a alguma coisa, you have mixed feelings.